Boa tarde. Nós vamos agora iniciar o estudo da lição de hoje. A lição é de número 8. O título é: Você pode ser mais simpático e deve ser mais empático. E o texto básico para nós hoje é Mateus 22, 39. E o segundo mandamento é semelhante a ele: ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Bem, meus irmãos, é aquele problema. Nós temos que analisar, às vezes, aquilo que a gente pensa que está fazendo correto e não está, porque o texto diz que é amar ao seu próximo como a si mesmo. Quer dizer, se você diz que não tem condição de amar o seu próximo, é porque você não ama a si próprio também. Ou você está tendo dificuldade de amar os outros como gostaria que os outros amassem a você também. E Jesus deu este ensinamento. Isto aqui ele estava falando para autoridades, doutores da lei, homens que... os fariseus, saduceus, aquilo ali é a gente só dono da verdade. E eles eram intérprete da lei, que era um conhecedor da lei de Moisés. Veja, foi quem fez a pergunta para Jesus. E no verso 36, um pouquinho antes, qual é o grande mandamento da lei? A pergunta que foi feita para Jesus. O propósito máximo do doutor não está muito evidente e deve-se notar que Jesus tratou a pergunta diretamente e depois elogiou a sagacidade da resposta do doutor. Ali, o que é que acontece? Jesus foi e apresentou uma parábola, uma história, ele contou, que era justamente aquela do filho do homem lá, que a gente chama de bom samaritano. E no caso, este bom samaritano, ele fez aquilo que Jesus acabara de dizer para ele: amar ao próximo como a si mesmo. Só que eles, quando eles liam isto, eles entendiam que era amar ao próximo até determinado momento. Até um momento onde aquilo tivesse um retorno para si. E Jesus estava mostrando que não é por esse lado. Aquele homem, chamado bom samaritano, ele, quando viu o homem todo caído, estendido, sangrando, ele o pegou, botou em cima da sua montaria e levou até um lugar de estalagem para que alguém pudesse cuidar dele, enquanto que ele iria até a cidade. E lá deixou, programou com o homem que tinha que tomar conta dele, limpar ele, dar remédio e tudo. Quanto é que a estadia aqui? É tanto, então toma aqui e quando eu voltar, o que o senhor gastar mais, o senhor me passa. Isso é amar ao próximo. Como é que você prova que você ama a si mesmo? Se você não amar, e amar a Deus, se você não amar ao próximo como a si mesmo, como é que você diz que ama a Deus se você não ama a si próprio? Às vezes está querendo se matar, e isso não é bom para a nossa vida. Veja bem, afinal, a Bíblia exige que sejamos benignos, pelo fato de o Espírito Santo produzir a benignidade de Cristo em nossos corações, para que nossas vidas testemunhem do poder de Deus que nos transformou. Ser amável não é tarefa simples. Entretanto, é uma exigência bíblica amar ao próximo como a nós mesmos. E nós, seguindo aqui o que o nosso comentarista colocou no primeiro ponto, que o título é
ainda que a gentileza não gere gentileza. Este ainda que a gentileza não gere gentileza, nós falamos agora há pouco, que é fazer aquilo que o Espírito Santo está colocando na nossa vida. Quando fala coração, meus irmãos, coração aí não é o coração, a bombinha de sangue, não. É a daqui, é a da mente. É porque o entendimento judaico naquela época era que o coração era que entendia as coisas. Coração, mas nós traduzimos por coração de carne, mas não é. É a sua consciência. Aquilo que você pode fazer de bem ou de mal. Ou você pode até premeditar contra alguém. Já o segundo ponto, nós vamos ver que é fazendo bem por amor a Deus e ao próximo. Olha como isso aí já complica um pouco a ideia de muitos. O amor de Deus, aliás, o amor a Deus que você diz que tem, você tem que provar para que nós possamos entender, conhecer. Porque nós só cremos naquilo que vemos, pegamos ou sentimos. Esses são os três pontos principais para a nossa crença. Porém, a fé vai mais além, porque você tem fé naquilo que ainda está por vir. Vamos lá. O fruto do Espírito é benignidade. Benignidade é traduzido por... Nós já estudamos isso domingo passado. Ser benigno, ser bom. E inclusive até ser paciente. Porque está tudo envolvido nisso aí. Gálatas 5:22. Que quer dizer gentileza, delicadeza, honestidade, excelência de caráter e retidão. Isso nós já vimos aqui no estudo da própria lição. Quem leu a lição está vendo exatamente isso. Uma pessoa benigna é uma pessoa amorosa, graciosa, predisposta ao bem comum. E ela é íntegra. Ela não faz uma ajuda, não busca para perguntar assim, como é que está você hoje? Aí a pessoa conta o seu lamento, que você não sabe, porque você não teve notícia nem nada, mas aí a pessoa conta aquele seu lamento e aquilo ali às vezes precisa apenas para... mas você pode contar comigo, por que você não já ligou para mim? Eu falaria com você, leria um texto bíblico, ou então viria aqui para abraçados a gente orar. E sair dessa, porque às vezes a coisa está apenas na nossa imaginação ainda daquilo que poderá vir. E isso não é bom, porque isso leva o indivíduo a um estresse, a tanta coisa ruim como depressão. E aí você perde de dormir. Respondendo à pergunta, quem seria o nosso próximo? Jesus respondeu contando uma história, a parábola do bom samaritano. Ele não fez um bem a um amigo, um parente, alguém que ele retribuísse seu tempo, seus gastos com aqueles que iriam ficar com aquele sujeito e tratarem dele aquele desconhecido. Era apenas um desconhecido. Simplesmente fez o que tinha que ser feito. Alguém estava necessitado de apoio. Isso é a minha palavra constantemente em tudo quanto é mensagem que eu vou, principalmente quando vou falar para pastores e diáconos, exatamente isso. Nós temos que estar dispostos a ajudar alguém. E quem é esse alguém? O necessitado. Como é o nome dele? Necessitado. Ou seja, está necessitando de alguma coisa que não é dinheiro, não é carro, não é casa, não é nada disso. Ele está necessitado de ser ouvido apenas. O bom samaritano fez mais do que isso. Ele simplesmente pegou e fez o que tinha que fazer. Nós temos que ter isso na nossa mente. Olha que aquele chamado de bom samaritano, ele era indesejável para os judeus. Aqui não diz se aquele que estava machucado era um judeu, mas sendo judeu ou não, ele passou por cima e foi em frente. Então, eu quero trazer para os irmãos um exemplo aqui
de uma história que aconteceu com um pastor nos Estados Unidos. O bom samaritano fez algo que Jesus faria, se fosse Jesus que estivesse ali. E tem um livro que tem o título Em Seus Passos, que faria Jesus? E olha que o pastor Henry Maxwell, ele estava preparando a mensagem para o domingo de manhã, e enquanto ele estava preparando a mensagem, alguém tocou a campainha na casa dele. Ele foi lá atender, era um indivíduo bem maltrapilho e tal, e aquele homem estava desgastado, cansado, e inclusive com fome, e disse para ele: eu estou desempregado, senhor, e pensei que talvez pudesse me ajudar a encontrar trabalho. Não sei de nenhum emprego disponível, respondeu Maxwell. Desculpe, eu estou muito ocupado, espero que encontre alguma coisa. Como quem diz assim, vá andando por aí e encontre. Quem está desempregado é você corra atrás. Aí passou e tudo, ele terminou 2 horas depois aquela mensagem de escrever, e a mensagem que ele tinha escrito era exatamente o que Cristo faria. E no domingo ele foi para a igreja, fez aquela pregação bonita, que tudo a gente tinha que fazer, tudo tinha que entregar para Jesus. Aí até uma jovem cantou: tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo por ti darei. Aí o ministro lá, o ministro, que eu digo o seguinte, o pastor, lá no auditório pomposo, lotado, grande, a maior igreja da cidade, e ele era conhecido como um grande orador, e tinha muita gente boa de música, e tinha muita gente bem de vida, empresários e tudo. E o que é que acontece? Ele acabou de pregar ali, e então alguém escutou um sussurro que vinha de trás. Era aquele homem todo desarrumado e que seguiu e foi até a frente. Aí chegando lá à frente, aí foi quando ele disse: não sou andarilho, não sou um andarilho qualquer, perdi meu emprego há 10 meses, sou tipógrafo. As novas máquinas de linotipo deixaram muitos desempregados, e essa é a única coisa que sei fazer. Não encontro mais empregos, e há muitos outros na mesma situação. O ministro pregou que o discípulo de Jesus precisa seguir os passos dele: obediência, fé, amor e imitação. Mas não ouvi explicação para esses passos, principalmente o último. O que seria seguir os passos de Jesus? Aí ele disse: fico confuso quando vejo tantos cristãos vivendo com conforto e cantando tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. E minha filha mora com uma família de um impressor até eu me estabilizar. Minha mulher morreu há 4 meses sufocada num quartinho apertado em Nova York, de propriedade de um membro da igreja. Os membros de igrejas grandes têm dinheiro para luxo, enquanto os que estão fora morrem em cubículos sórdidos e andam pelas ruas à procura de trabalho, vivendo na miséria, na embriaguez, no pecado. O homem se desequilibrou, caiu, e um médico dali depressa correu, chegou perto dele e disse que o seguinte: deve ser algum problema do coração, mas ele está bem. Aí Maxwell decidiu hospedar o homem na sua casa durante aquela semana e tal, e quando foi perto dele no outro domingo, ele foi fazer uma visita lá para ele. O senhor, aí o rapaz foi dizer assim: o senhor foi muito bom para mim, sinto que é isto o que Jesus faria. Em seguida virou a cabeça para o lado e
morreu. Não deixe alguém passar necessidade ao ponto de morrer. Isto aqui levantou Maxwell e ele foi para a igreja e começou a falar no domingo pela manhã e disse: nosso irmão morreu nesta manhã. Tenho perguntado a mim mesmo o que significa seguir a Jesus. Esse homem tocou em uma verdade vital sobre todos nós como discípulos de Cristo. Quero então lhes propor um desafio. E o desafio foi justamente fazer com que a igreja entendesse que a igreja está no mundo para fazer o que Jesus faria se estivesse aqui no nosso lugar. É o exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo estabelece o exemplo de Cristo diante do sofrimento como modelo para a vida do cristão numa sociedade hostil. O autor enfatiza isso de tal maneira que usa a expressão tradicional chamados para sofrer. Assim, sofrer injustiça como cristão no mundo significa andar nas pegadas do mestre. Eu estou correndo porque a hora já está chegando, né? Sendo cuidadoso com a palavra, já é o outro tema daqui da nossa lição. Irmãos, benignidade enquanto fruto do Espírito é o amor compassivo, o amor em prática. Não é natural de nós, o Espírito Santo é quem reproduz em nós as qualidades de Cristo, fazendo com que a sua gentileza flua em nós, ajudando-nos a abençoar pessoas movidas pelo amor de Deus em Jesus. Somos cristãos, devemos refletir Cristo, e para isso temos e somos provados. Veja um conselho do apóstolo Pedro que escreveu foi para mulheres, mas não é só para mulheres, é para todos. 1 Pedro 3, de 1 a 4. Mulheres, do mesmo modo, cada uma de vós seja submissa ao marido, para que também, se algum deles não obedecem à palavra, seja ganhos sem palavras alguma, pela conduta de sua mulher, ao observarem vossa conduta pura em temor. O que vos torna belas não deve ser o enfeite exterior, como tranças do cabelo, as joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas sim o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não parece e tem muito valor para Deus. Isso também cai para todos nós, não é só para a mulher, porque é casada, tem que ser submissa ao seu marido, não. E nós devemos ser submissos a quem? A Deus, a Cristo. Principalmente Ele que deu a sua própria vida para nós. Lembremos daquele pastor da história narrada no livro Em Seus Passos que faria Jesus. Aquela oportunidade para aquele homem e para o pastor e para a igreja. Tem alguém necessitado? Vamos ajudar. Ajudar não é só financeiramente, como eu já falei no começo. Pode ser parar de dar atenção. Ajudar é dar atenção, não é parar de dar atenção. O apóstolo Pedro escreveu que devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar. Há pessoas precisando das suas palavras de apoio, outras precisando de sua repreensão e outras precisando de você. Talvez não tenhamos o amanhã para fazer o bem a todos, nem aos membros da nossa família de fé. Lembrando que é com os da família da fé que viveremos eternamente. Peçamos a Deus para nos ensinar a se colocar no lugar das pessoas incluindo as difíceis. Nós não temos que fazer medição das pessoas. Deus nos dá esta capacidade de amar. Ele colocou o amor dele sobre nós, com a sua graça salvadora, e também o Espírito Santo dele em nós para mover e fazer
a vontade dele. Que Deus nos abençoe. Na próxima semana nós vamos para a lição de número 9.